Certo? Vamos iniciar então a gravação da aula de sistema respiratório. Minha tela deve estar projetada já nesse momento. Vamos lá. O objetivo da aula de sistema respiratório é a gente reconhecer a histologia dos órgãos desse sistema. Isso inclui a cavidade nasal, nasofaringe, laringe, traqueia e pulmão, onde nós vamos falar da árvore brônquica, que compõe então brônquios, bronquíolos e até o chegar dos alvéolos. A função desse órgão, vocês certamente já têm o conhecimento, que é a principal função, é a hematose, que é essa troca de gases entre sangue e o ar que é respirado. Mas não é só isso, tem algumas ativações também de componentes que fazem parte de um processo hormonal importante, como vocês já viram, né? No sistema renina-angiotensina-aldosterona durante as aulas de urinária. Mas a função básica aqui é a oxigenação do sangue e eliminação do CO2. Os órgãos envolvidos nesse processo, né, nós temos o pulmão e toda a árvore brônquica, mas antes disso nós temos toda uma porção condutora, né, e esse processo de respiração, ele se dá, né, por um trabalho em conjunto de uma pressão negativa intratorácica, movimentação de diafragma e de músculos intercostais. Então, tudo isso trabalha em conjunto para que possa ocorrer, né, essa insuflação do pulmão e depois a remoção do ar. E, logicamente, né, o pulmão, para poder ter essa capacidade de distensão, ele tem que ter bastante fibra elástica na sua composição. De forma anatômica, a gente divide o sistema respiratório em duas partes, as vias superiores, as vias inferiores, né? E dentro desse processo nós temos então uma porção condutora, que é a maior delas, que está aqui discriminada no slide para vocês: cavidade nasal, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais, e a porção respiratória, que é onde acontece o processo, né, de troca gasosa, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Os alvéolos, sim, são os locais onde ocorre a principal a hematose. Bom, nos alvéolos, como eu disse, é onde ocorre a hematose, que é essa troca, né, de oxigênio e CO2 entre o ar inspirado e o sangue, pela questão simples de concentração, uma difusão, né, que ocorre nesse local. E o que são os alvéolos? São basicamente estruturas em formatos de sacos, né, recobertas por um epitélio simples, justamente pavimentoso, para facilitar que ocorra essa difusão dos gases. E ao redor desses sacos tem toda uma estrutura de capilares que justamente está ali para permitir essa difusão dos gases. Então, né, o oxigênio entra para dentro do sangue e o CO2 sai do sangue para dentro do alvéolo. A porção condutora, por sua parte, ela tem função de aquecer, limpar, umidificar o ar, né, e conduzir o ar até a porção respiratória. E ela é composta, dependendo da região, nem sempre tem, né, mas a maioria das regiões tem cartilagem, mas sempre vai ter fibras elásticas, fibras colágenas, músculo liso. Né? Algumas regiões vão ter glândulas, né, outras não vão ter, né, e, como eu falei, algumas vão ter cartilagens, outras não vão ter. E isso a gente vai ver ao longo da aula de hoje, que porção tem o quê. Tá? O epitélio, ele não é um mistério nesse sistema que a gente vai estudar hoje, porque o epitélio, quase toda essa porção condutora é epitélio respiratório, quase toda é epitélio respiratório.
Então, aí fica bem mais fácil, facilita a memorização de vocês. E por que que essa porção condutora, se ela não tem uma estrutura óssea, né, ela tem uma estrutura de cartilagem, né, presente, que é justamente para manter uma certa rigidez estrutural, mas ao mesmo tempo que exista uma certa flexibilidade, né, para que em momentos que seja necessário, por exemplo, tossir, né, a musculatura que compõe, que fecha os anéis incompletos de cartilagens da traqueia, por exemplo, ela pode se contrair, diminuir, então, o lumen dessa cartilagem, tornando o ar que é expirado mais rápido, né? O que é importante no momento da tosse, que esse ar seja expirado de forma rápida, para que o que está preso ali possa ser, então, colocado para fora, nesse movimento que é feito, né? Então, há uma contração da musculatura, mas a gente vai ver isso em detalhes logo de seguida. Vamos começar pela cavidade nasal. Nós temos uma figura representativa aqui à direita e uma microscopia eletrônica de varredura logo abaixo, mostrando, né, aqui, primeiro nessa imagem, como vocês podem ver, a entrada da cavidade nasal, uma estrutura de humano sendo representada aqui, onde nós temos a região do vestíbulo. Essa é uma região de transição. Então, essa região é a região dessas 3 regiões da cavidade nasal que vai ter um epitélio diferente, porque a gente está saindo da pele, né, e entrando para a cavidade nasal. Então, esse epitélio aqui, ele vai ser estratificado e escamoso, né, porque ele faz o processo de transição, é a entrada da cavidade nasal. Depois nós teremos a maior parte do epitélio da cavidade nasal, que vai ser, então, pegar aqui praticamente 2/3 da cavidade nasal, que inclusive aqui recobrindo os cornetos nasais, que vai ser o epitélio respiratório, que é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. E nós vamos ter bem em cima aqui na parte dorsal, nessa representação, como vocês podem ver, o epitélio respiratório. Então, aqui compõe a parte olfatória da cavidade nasal, onde o epitélio, ele também é pseudoestratificado, mas ele tem modificações que a gente vai apresentar logo nos próximos slides. E essas modificações, já fica aqui bastante a dica, mostrando para vocês por que elas são necessárias. Olha com que esse epitélio está diretamente ligado aonde? Ao bulbo olfatório, né? O bulbo olfatório, que faz parte da região cranial, se liga à região cranial do encéfalo, né, que aqui já é sistema nervoso central, ok? Então, a gente tem aqui essa cavidade nasal, logo em seguida ela vai se comunicar com a faringe, né? No caso, hoje a gente vai falar da faringe, né, da nasofaringe, que é a porção respiratória, porque nós temos também na faringe a orofaringe, né? É uma região que ela se comunica tanto com a cavidade nasal como a cavidade oral. E nessa imagem embaixo, vocês podem ver nessa microscopia eletrônica de varredura, né, os cílios das células aqui, que compõem o epitélio desta parte respiratória, que é um epitélio pseudoestratificado, né, lembra, parece que tem mais uma camada, mas não tem, cilíndrico, porque as células são alongadas, ciliado, e essas células possuem cílios, com células caliciformes, que são células também cilíndricas, mas que têm um formato mais de cálice. O citoplasma é mais arredondado, mais anguloso, porque justamente essas células secretam muco, rico em glicoproteínas, que vai ficar sobre essa região do epitélio, para que justamente pequenas partículas possam se aderir. O ar, quando entra na cavidade, ele não passa reto, ele passa por um processo de turbilhonamento, para que as partículas tenham um contato com as paredes da cavidade nasal e aquilo que esteja presente no ar possa então ficar preso nesse muco e depois possa ser conduzido pelos cílios até a faringe, né, a orofaringe, depois primeiro nasofaringe, a orofaringe, e ser deglutido. Ou então, né, num espirro ou numa lavagem, ser removido, né? Nós humanos temos essa opção de lavar
a nossa cavidade nasal, né? Nos animais, eles geralmente deglutem. Essa cavidade nasal, ela é separada em duas, né, cavidades por um septo nasal e possui essas projeções chamadas conchas nasais ou turbinados. Tudo que isso não é novidade, vocês já estudaram na anatomia. Porém, é bom fazer uma revisão aqui. E essas conchas nasais e turbinados ajudam justamente nesse turbilhonamento do ar para que ele faça esse processo de entrar girando dentro da cavidade nasal e as partículas possam se aderir no muco que estará ali sobre o epitélio. Já falei das três regiões, vestíbulo, né, a porção respiratória, a porção olfatória, o fluxo de ar, já comentei também, ele entra pelas narinas, a porção, então, externa é recoberta por pele, então é um epitélio estratificado, pavimentoso queratinizado, que é o epitélio da pele, né, vocês já sabem isso, e passa pela região do vestíbulo, que é essa entradinha aqui, que é o epitélio estratificado pavimentoso. Só que não possui queratina, porque não precisa mais, não está na porção externa, ele está fazendo uma transição. Assim como quando a gente estudou a parte de reprodutor feminino, nós tínhamos o útero, nós tínhamos a região endocervical, né, que fazia contato com a porção interna do útero e possuía o mesmo epitélio, e depois nós tínhamos a porção exocervical, né, que era já um epitélio estratificado pavimentoso, porque já estava fazendo essa transição para a vagina, que o epitélio é estratificado e pavimentoso. Agora vamos à porção respiratória dessa cavidade nasal, onde nós temos nas conchas inferiores e médias esse epitélio chamado respiratório, que o nome vocês já vêm aprendendo desde o semestre anterior, né, que é o exemplo que a gente dá sempre de epitélio pseudoestratificado. Não é o único epitélio pseudoestratificado, mas como ele é abundante, a gente usa ele, e até porque é um nome bastante, que pega bastante, né? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Ele é até sonoro depois de um tempo que você acostuma com esse nome, né? Abaixo desse epitélio nós temos uma lâmina própria, que ela não é muito distinta, né? Mas nós temos uma lâmina própria, na verdade a lâmina própria é bem distinta, que a região de submucosa é que não é. Mas nós temos uma lâmina própria, onde nós teremos a presença de glândulas seromucosas. As glândulas seromucosas são aquelas glândulas mistas, que possuem, então, produção de conteúdo seroso, mais rico em enzimas, né, e são importantes essas enzimas porque elas também têm uma função de proteção dentro da cavidade nasal, e uma porção mucosa mais rica, mais espessa, né, lembre-se sempre que a secreção serosa ela é mais fluida e mais rica em enzimas, e a secreção mucosa ela é mais viscosa por possuir glicoproteínas. E essa secreção seromucosa se alia à secreção das células caliciformes do epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. E aí esse muco acaba fazendo essa função de proteção por aderir-se, né, às pequenas partículas, ou o contrário, as partículas se aderem ao muco, né? E, além disso, né, a umidificação dessa cavidade se dá pela secreção dessas glândulas em consonância com as glândulas caliciformes. Então, umidifica e limpa, né? E vocês percebem que conforme a época do ano, especialmente aqui no centro-oeste, né, quando a umidade cai drasticamente a níveis abaixo do saudável, 15, 20%, né, que a cavidade nasal de vocês fica ressecada. Então, há uma chance maior, inclusive, de doenças respiratórias, né, bronquites, bronquiolites, quem tem asma sofre mais também, justamente porque essa função inicial de umidificação e limpeza, ela está prejudicada, porque o nosso organismo produz um muco, mas a falta de umidade no ar é tão grande que esse muco resseca rapidamente e forma uma crosta, uma casca dentro da nossa cavidade nasal, né, que daí cada região tem o seu nome, catota, tatu, não sei o que, meleca, enfim.
Essa lâmina própria tem uma característica particular aqui na região da cavidade nasal, no epitélio respiratório, que o, o tecido, né, venoso, que o tecido sanguíneo, né, que irriga essa região, ele tem um fluxo que é ao contrário da entrada do ar. Então, o ar está entrando daqui para lá e o fluxo, né, do sangue está vindo ao contrário. E a função disso é o aquecimento desse ar. Justamente o ar ele tem que entrar aquecido para evitar também que nós tenhamos lesões, para que nós tenhamos reações, como, por exemplo, uma constrição, né, das vias aéreas. Além disso, nós temos a produção nessa região de imunoglobulinas, isso mesmo, anticorpos, né, do tipo IgA. Então, IgA é imunoglobulina A, e nós temos nessa lâmina própria células chamadas plasmócitos, que vocês já aprenderam no semestre anterior o que é um plasmócito. É um linfócito B que já foi sensibilizado a um antígeno específico. Esse linfócito B, ele produz uma subpopulação de memória de linfócitos B e uma outra parte dos linfócitos B que teve essa proliferação clonal, né, o que ele faz? Ele se transforma numa célula, né, chamada plasmócito. Ele ganha mais citoplasma, justamente porque ele precisa ter um retículo endoplasmático mais desenvolvido, já que ele vai passar a produzir anticorpos específicos àquele antígeno que ele foi sensibilizado. Né? E esses plasmócitos ficam na lâmina própria. Então, nós temos o epitélio. Lembre-se, a lâmina própria é aquela porção de tecido conjuntivo que, dependendo do órgão, a maioria das vezes é tecido conjuntivo frouxo, mas em alguns sistemas pode também ter tecido conjuntivo denso na lâmina própria. Mas aqui, tecido conjuntivo frouxo, com a presença desses plasmócitos, eles produzem IgA, que IgA é o principal anticorpo protetor dessa região. Então, seria importante pensar, por exemplo, em produzir uma vacina contra vírus da gripe, vírus respiratórios em geral, que estimulasse esses plasmócitos a terem uma grande produção de IgA já aqui na cavidade nasal. Seria fantástico, né, se conseguisse fazer esse tipo de vacina, com certeza daria muito certo, geraria muito dinheiro a quem fizesse. Uma vacina que você pudesse ter de forma de Ainda bem que eu verifiquei. O áudio tinha sido. Eu ia dar o resto da aula sem áudio. Ia ficar bem contente no final se eu descobrir isso. Vamos lá, onde a gente estava. Ah, tá. Imagina você poder fazer uma vacina que é um spray. Você dá um spray em cada narina e ali conter os antígenos necessários. E você depois ter uma resposta imunológica, né, local bastante forte. Isso seria fantástico. Então, para quem quiser seguir aí na vida da pesquisa, no pós-graduação, né, após a graduação, na pós-graduação, que é uma ideia fantástica, vocês têm que procurar, lógico, algum lugar que já trabalha com essa pesquisa. O epitélio respiratório, a gente fala ele como cilíndrico ciliado com células caliciformes, né, antes de tudo pseudoestratificado, e aqui a gente tem um aprofundamento desse conhecimento. A gente coloca de forma geral como célula cilíndrica, ciliada e cita a célula caliciforme. Por quê? Porque são as células que estão presentes em maior quantidade ali dentro. Como vocês podem ver aqui na imagem, nessa representação de uma microscopia eletrônica, só que na forma de desenho, aqui é uma replicação didática, nós temos as células ciliadas. Então, elas são cilíndricas, aqui vê complexo de Golgi, vê a membrana nuclear, aqui dentro é onde está a cromatina, né, região do nucleolo, nós temos mitocôndrias, um monte de mitocôndrias na porção apical, justamente porque tem cílios. Então, tem que ter muita mitocôndria para produzir ATP para que esses cílios se movimentem.
Então, aqui a célula cilíndrica ciliada. Na outra célula, aqui logo do ladinho, nós temos grandes vesículas no interior. Que vesículas são essas? As glicoproteínas produzidas pelas células caliciformes. O que acontece? Esse núcleo está nessa altura e o núcleo da célula caliciforme, pela produção das glicoproteínas, ele é colocado para a base, né? Ele tem, então, essa colocação para a base, para a porção da base da célula. Por isso que quando a gente olha na microscopia eletrônica, a gente vê diferentes níveis de núcleo, na microscopia eletrônica não, perdão, na microscopia óptica, nós vemos diferentes níveis de núcleos e dá a impressão de ser mais de uma camada. Mas aí, com os estudos de microscopia, ficou claro que não. Essa célula está sobre a mesma membrana basal, assim como essa célula triangular aqui, que nós chamamos de célula basal, representada nessas duas imagens aqui, que é uma célula pluripotencial, que vai produzir, então, as outras células. Vai dar origem a outras células caliciformes, a outras células cilíndricas ciliadas, a outras células neuroendócrinas, que é essa outra célula em formato piramidal, que vocês notam que tem uma grande diferença aqui, ó, um monte de grânulos. Então, já diz o nome dela, é autoexplicativo, ela é uma célula neuroendócrina. Então, ela produz o que aqui? Hormônios que vão ter uma ação local, tá? Vou ter uma noção local. E nós temos esta outra célula aqui, que está aqui, célula en cepillo, porque está em espanhol, mas é uma célula com borda em escova, então é uma microvilosidade, que é para absorver alguma coisa quando necessário aqui. Então nós temos 5 tipos celulares, as que predominam, célula cilíndrica ciliada e célula cilíndrica caliciforme. Mas a gente não fala célula cilíndrica caliciforme, só fala célula caliciforme, ok? Célula cilíndrica ciliada, célula caliciforme. Nós temos uma população um pouco maior, depois em terceiro lugar seria células basais, e depois em menor quantidade, células neuroendócrinas e células cilíndricas com borda em escova, ou microvilosidades ou microvilos, é tudo a mesma coisa. Então aqui um desenho mostrando, né, esse desenho ele é uma representação desta imagem aqui, mostrando a lâmina própria aqui embaixo, a lâmina própria aqui embaixo, a camada basal, que seria essa linha vermelha, com células basais, seriam essas triangulares, mas a gente sabe que tem células triangulares aqui também que são neuroendócrinas, só que a gente não diferencia na microscopia eletrônica, essa é uma célula basal, essa é uma célula neuroendócrina. A gente olha, ó, essa aqui provavelmente é uma célula basal, porque ela está em maior quantidade. E a célula neuroendócrina, a gente só vai saber que ela é uma célula neuroendócrina quando a gente olhar na microscopia eletrônica e identificar os grânulos neuroendócrinos dentro dela, né? Já as células caliciformes, a gente consegue diferenciar no HE mesmo, assim, mas fica muito melhor em colorações especiais, né? Especialmente no PAS, fica uma coloração muito bonita, e as células ciliadas são as mais fáceis de identificar, porque elas têm esses grandes prolongamentos aqui de tamanho intermediário, chamados cílios, cuja função é movimentação. Aqui é um resumo do que eu falei para vocês até agora. Então, células ciliadas colunares são as mais abundantes. Caliciformes vão ter o núcleo basal e com os grânulos glicoproteicos na porção apical. A célula em escova são células colunares com microvelocidades. As basais são pequenas células tronco com alto índice mitótico e as células neuroendócrinas são células pequenas com grânulos intracitoplasmáticos que fazem parte do sistema neuroendócrino difuso. Essas células geralmente têm uma função autócrina ou parácrina, né? Então elas vão atuar nela, ou o hormônio que elas produzem age nela mesmo, ou em células próximas, ou então no caso da parácrina, né, que é a atuação em células próximas que não a mesma célula. Então aqui mais um desenho, agora aprofundando o que nós temos as estruturas. O epitélio que já falamos, não repetirei. Aqui nós temos a lâmina própria. E nessa lâmina própria nós temos um componente de vasos sanguíneos, né? Então arteríolas, vênulas, e nós temos um componente glandular, de glândulas seromucosas. Então nós temos aqui uma porção serosa, uma porção mucosa, né? Essa daqui é uma glândula mista, como vocês podem ver aqui, e a porção ductal ou ducto olar,
que é a porção condutora. Lembra-se que uma glândula exócrina, ela sempre possui duas partes, uma porção secretora e uma porção condutora, justamente porque ela mantém essa ligação com o epitélio que lhe deu origem. Aqui uma lâmina de tricrômio de Mallory, mostrando em branco aqui não corado as globed cells, que são as células caliciformes, tá? Globed é do inglês, gente, não coloquem isso na prova. Bom, vai ser múltipla escolha, então vocês não vão ter como errar. Não coloquem na legenda de vocês dos portfólios, tá? São células caliciformes. Aqui nós vemos, cadê o mouse? As células colunares ciliadas e a lâmina própria aqui em destaque, um tecido conjuntivo frouxo, aqui uma veia, tá? E aqui a lâmina basal, a membrana basal, tá? Na verdade é membrana basal, ok? Porque tem lâmina basal e lâmina reticular que formam a membrana basal. Aqui uma microscopia eletrônica de varredura com uma região onde nós temos um predomínio de células ciliadas com algumas células produtoras de muco, algumas células caliciformes no meio. E nesse aqui, nós temos uma grande quantidade de células produtoras de muco, inclusive com muco aqui sendo produzido, mostrado pela seta, aqui o muco sendo colocado aqui, essa secreção desse muco, essa célula não perde nada dela, então é uma secreção erócrina, né, e aqui as células ciliadas. Parece um ladrilhado de azulejos, né? Porque a gente está vendo de cima esse epitélio. Pensa que quando a gente vê aqui, nós estamos vendo de lado, num corte bidimensional de lado. E aqui nós estamos vendo por cima, né? Como se nós estivéssemos dentro da cavidade. Como não? É exatamente isso. Nós estamos dentro da cavidade nasal, olhando com uma câmera de cima, como esse epitélio é. Perdão. A área olfatória. A concha superior e o teto da cavidade nasal, eles são recobertos por epitélio olfatório. Ele também é um epitélio pseudoestratificado colunar. Mas aqui nós temos algumas diferenças que serão mencionadas logo agora. As células basais estão presentes da mesma forma, têm a mesma função, células tronco, certo? Estão lá, né, com um núcleo redondinho na base, elas são piramidais. Nós temos aqui a grande diferença, células olfatórias. Essas células olfatórias são neurônios bipolares que têm dendritos voltados para a superfície. São células altamente polarizadas, os seus núcleos estão na base. Então, essa polarização, se vocês lembrarem da biologia celular, né, essa polarização ela é dada, né, de forma... Nessas células são altamente polarizadas de forma permanente por uma formação de estruturas permanentes dos microtúbulos, né, que geralmente os microtúbulos eles são muito dinâmicos. Mas nesse caso, eles se ligam a membranas, a proteínas que ficam na membrana, ancoradas, e eles não despolarizam, formando essa estrutura bastante polarizada. Mesmo que a gente vê, por exemplo, nos axônios dos neurônios. Então, uma célula bastante polarizada, o núcleo está numa ponta, e depois a porção apical está na outra, onde tem esses dendritos voltados para a superfície. Tá? Cada célula dessas possui 10 a 20 desses cílios modificados, né, que funcionam como receptores, como dendritos, que vão se ligar às partículas odoríferas e ficam ali na superfície. São mais longos, inclusive, não são cílios normais, são cílios longos, porque eles têm uma função aqui que ela é sensorial. Os axônios dessas células se projetam, então, eles não possuem uma cobertura de mielina e eles se projetam no sentido contrário, né, justamente da base da célula para a região do bulbo olfatório. Nós temos, então, células basais, as células olfatórias, as células de sustentação, que são células colunares também, né, que possuem microvílulos para justamente absorver, né, excessos de substâncias que possam ter na região, e além disso nós temos uma glândula própria, uma lâmina própria, que nessa região
tem glândulas específicas chamadas de glândulas de Bowman ou glândulas olfatórias. São glândulas túbulo-alveolares, né? Isso a gente não consegue ver na microscopia, olha, é uma glândula túbulo-alveolar, mas os estudos demonstraram que são glândulas túbulo-alveolares, ou seja, na porção secretora, ela possui uma porção tubular e uma porção alveolar, né? Além disso, nessa lâmina própria, sempre toda lâmina própria vai ter também vasos sanguíneos e vai ter inervação que vai chegar nessa região. Mas, além disso, nós temos aqui as glândulas olfatórias ou glândulas de Bowman. Elas secretam um líquido aqui que as substâncias, né, odoríferas, elas são diluídas nesse líquido, né, e ela possui proteínas que também fazem com que essas substâncias odoríferas se liguem ali, permanecendo por um tempo suficiente para que possam ser captadas, né, o seu estímulo pelas células olfatórias. Então, nós temos as proteínas de ligação a odorantes, né, essa OBP, né, que é do inglês, por isso que é sempre ao contrário, tá? Seria o O é do odor, o B de binding, que é a ligação, e o P de protein, tá? Então, essa proteína de ligação a odorantes. E nós temos ali também enzimas, né? Tanto enzimas para destruição, como lisozimas, como também IgA, que são anticorpos protetores, tá? Justo para essa região. E é importante a secreção desses líquidos para diluir, para ligar, e também porque as partículas odoríferas, ela tem que ser, você sentir o cheiro, mas não pode ficar para ali sempre isso. Então, ela também serve para limpar essa região, né? Porque depois tu vai ter que seguir continuamente sentindo outros odores. Então, mostrando aqui detalhe, o epitélio respiratório, como a gente vê, né, num aumento de microscopia óptica, tá? Aqui um epitélio respiratório e aqui o epitélio olfatório. Olhem as diferenças. Nós temos aqui cilíndrico, ciliado. Não tem as células caliciformes que vocês sabem que elas existem, eu já expliquei anteriormente. As glândulas na lâmina própria. E aqui o epitélio olfatório, nós temos as mesmas células cilíndricas, só que aqui com microvilosidades, né? E nós temos essas células aqui, que são células olfatórias, que nós temos, então, o núcleo bem na base, né? E depois, na sua porção, 10 a 20 projeções, né, que são cílios especializados. Então, aqui, na verdade, se coloca dendritos, né? Porque são as porções que vão captar os estímulos. Então, mostrando onde fica aqui, né? Então, nós temos aqui representando um café, seriam as partículas que são, então, inaladas, e essas partículas chegam até a porção do terço da cavidade, né, da concha superior e do teto dessa cavidade nasal, onde vai ter o epitélio. Cadê meu mouse? Onde vai ter o epitélio respiratório aqui colocado. Esse epitélio, como eu mostrei para vocês aqui, ó, é um neurônio bipolar, porque ele tem duas projeções, duas saídas, uma que vai ser essa parte aqui vai receber o estímulo odorífero, que então vai ser esses dendritos alongados, que são cílios especializados, vai passar pelo corpo celular e ser levado esse estímulo por uma despolarização da membrana, né, e vesículas, até por esse axônio não mielinizado aqui, cercado por células da glia, portanto, até essa região aqui do bulbo olfatório. Vai passar justamente aqui a região do foramen cribiforme e chegar até a região do bulbo olfatório, tá? Então, aqui nós temos a placa cribiforme, o bulbo olfatório, a lâmina própria, onde está a glândula de Bowman, que é aquela glândula que produz aquela secreção rica em lisozimas, IgA, OBP, né, e ajuda a diluir essas partículas aqui, para que elas possam, então, ser demonstradas para um maior número de possíveis de células olfatórias. Essa diluição tem essa função também, né? Ela dilui e facilita. Agora, como a gente vê isso na microscopia óptica, né, na vida real, essa é uma lâmina aqui que não é minha, essa imagem não é minha, eu até tenho que
Eu nunca consegui tirar uma foto muito boa disso, né? Então, vocês veem que essa lâmina também, ela é boa, mas até por ali. Ela tem alguns problemas, é muito clara, poderia ser melhor, mas é uma lâmina muito boa, né? Dentro dessa, é uma região difícil de coleta de material. E aqui nós temos o epitélio e a lâmina própria. Na lâmina própria nós temos aqui as glândulas de Bowman, né? Ou as glândulas olfatórias, a porção secretora e aqui a porção condutora, são os ductos. Aqui nós temos os vasos da lâmina própria e aqui nós temos o epitélio. E o que eu falei? São células altamente polarizadas. O núcleo está todo aqui para baixo. E depois nós temos um tanto de citoplasma e ali as projeções. Nesse aumento, a gente não consegue ver o detalhe, né, das projeções, mas a gente enxerga que elas estão aqui. Agora eu lembrei, eu tenho uma imagem disso, de mucosa olfatória, mas eu não coloquei aqui. Foi uma imagem que não é minha, ela é cedida por um colega que eu não sei, não lembro nem mais quem que me cedeu essa imagem, faz muito tempo que eu tenho essa imagem, eu tenho que colocar na minha aula novamente. E aqui nós temos a polarização dos núcleos, então dá para ver que não tem como confundir com o epitélio respiratório, gente. É um amontoado de núcleos na porção basal, depois o citoplasma e depois as projeções ali no final, que vai ser ou microvelocidades, ou quando forem mais longas, né, as projeções das células olfatórias, certo? Então, não tem como confundir. Aqui as glândulas, tá? Aqui as glândulas, nós temos também nervos aqui, chegando nessa região, aqui, veias, células basais, tá? E aqui as glândulas, tá? Glândulas de Bowman, ou glândulas olfatórias, certo? Seios paranasais são as cavidades bilaterais que nós possuímos no nosso crânio, tanto humanos, animais possuem também, então nos ossos da cavidade nasal, frontal, maxilar, etimoides e esfenoides, nós temos essas cavidades. Essas cavidades são recobertas por epitélio respiratório, porém com poucas células caliciformes, por uma razão bastante óbvia. A gente não quer que elas fiquem preenchidas com muito muco ali dentro. Tanto que quando a gente tem um problema de inflamação dessas regiões, né, a gente fala que a pessoa está com sinusite, né, e quem já teve sabe como isso pode ser bastante incômodo. E uma das coisas que a gente faz na sinusite é o quê? Tentar diluir o que é lá por inalação, né, e também com o uso de medicamentos para diluir o líquido que está ali dentro para que ele possa fluir, né, pelas aberturas naturais que existem de comunicação com a cavidade nasal. Todas esses seios paranasais possuem pequenas aberturas de comunicação natural com a cavidade nasal. Mas se por um acaso há uma obstrução por um processo inflamatório e acúmulo de líquido ali, ele pode ser, inclusive, com ou sem bactérias, mas quando há presença de bactérias é muito pior. Né? Uma sinusite bacteriana, né, crônica, isso em humanos provavelmente seja mais difícil, porque a pessoa sente muitas dores, vai ao médico quando tem, claro, né, tem pessoas que não têm acesso a médico, né, e às vezes vai num sistema público, às vezes, e não tem um bom tratamento. Então, pode ser que aconteça também alguns casos em humanos raros, mas em animais isso acontece com um pouco maior de frequência. Sinusites que não são tratadas, bacterianas, elas podem, por extensão direta, levar lesão óssea e as bactérias migrarem, inclusive, para o sistema nervoso central, levando uma meningite bacteriana. Tá? A lâmina própria dessa região possui poucas glândulas, né, e pequenas, da mesma forma, pelo mesmo motivo que possui poucas células caliciformes. A gente não quer muito muco ali, tá? E o epitélio, ele é respiratório, então ele é pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes, com esse detalhe de ter menos células, e esses cílios têm a mesma função, que é a remoção de muco. Na nasofaringe, que é onde a cavidade nasal se comunica diretamente, né, mais especificamente na nasofaringe, nós temos primeiro, né,
a nasofaringe, depois nós temos a orofaringe. A nasofaringe tem uma estrutura bastante importante que em humanos, muitas pessoas já ouviram falar, que é a adenoide, né? A nasofaringe é recoberta pelo mesmo epitélio respiratório e nós temos uma glândula aqui, um órgão linfóide de proteção, que é uma tonsila, que a gente chama de tonsila faríngea, né? Justamente porque a tonsila localizada na faringe, tonsila faríngea, essa tonsila faríngea, ela tem a função de proteção, e o problema dela é que quando ela está estimulada cronicamente, ela aumenta de tamanho, e ela fica o que a gente chama de hiperplásica, ela aumenta de tamanho. Quando ela aumenta de tamanho, ela dificulta a passagem do ar na região. E é isso que as pessoas falam, tá com carne no nariz, tá com adenoide, né? Então, é quando essa tonsila faríngea, ela está hiperplásica. Aí algumas pessoas removem, porque isso inclusive pode causar um problema respiratório importante, uma dificuldade de passagem do ar importante, inclusive implicando em problemas do sono. As pessoas não conseguem dormir direito, elas têm apneia, elas começam a respirar pela boca e respirando pela boca elas não têm a proteção toda da mucosa, dos cílios, a umidificação do ar adequada, o aquecimento do ar adequado. E aí ela começa a ter mais problemas de dores, infecções de garganta, de traqueia e problemas respiratórios. Tá? Então, por isso que é importante. Mas essa região da nasofaringe é recoberta por epitélio respiratório. Nasofaringe. A orofaringe vai ser epitélio, né, o mesmo epitélio da cavidade oral. Uma outra coisa aqui, que nessa região da nasofaringe tem aberturas dos ductos auditivos. Por isso que vocês podem ver que muitas vezes existe uma comunicação entre os dois, né? E aí, às vezes, tem aquela sensação que o ouvido está com pressão e a gente começa a movimentar a cavidade, abrir e fechar a boca e acaba ajudando no alívio dessa pressão. O que também pode acontecer poderia haver uma comunicação também dessas regiões em casos de infecções, especialmente bacterianas. Bom, laringe. Então, o ar entrou pelo vestíbulo, passou pela porção respiratória e olfatória, foi a nasofaringe e agora chegou a laringe. A laringe é esse tubo que liga, então, a região da faringe à traqueia. Esse tubo é formado por uma série de cartilagens que vocês estudam na anatomia, né? Então, a primeira delas é a epiglote, que é o que faz ali, fecha ou abre a porteira, vamos colocar assim, e daí nós temos depois uma série de outras cartilagens maiores, que são a tireoide, cricoide e a maior parte das aritinoides, que são formados por cartilagens hialinas, e as demais cartilagens são cartilagens elásticas, né? Justamente porque elas precisam ter uma maior maleabilidade e movimentação. O revestimento ao longo dessa cavidade da laringe, ele não é uniforme. Então, nós temos áreas que o epitélio vai ser estratificado, pavimentoso, e áreas que vai ser epitélio respiratório, que é o pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes. Todas essas cartilagens são ligadas entre si por tecido conjuntivo naturalmente. Na laringe, especificamente aqui, na epiglote, na face dorsal da epiglote, né, na parte ventral, parte da face dorsal e pregas vocais, o epitélio vai estar sujeito a atrito. Então, o que eu já expliquei para vocês em outras aulas? Sempre quando a gente tem atrito, a gente precisa de um epitélio menos especializado e mais resistente. Qual que é o epitélio mais resistente? Que eu venho batendo nessa tecla desde o semestre passado. Quando a gente precisa ter algo que resista a atrito, a gente pensa em epitélio estratificado pavimentoso. Então, face ventral e parte dorsal da epiglote, mais as pregas vocais, porque vocês vão ver que tem pregas vocais falsas. Então, quando eu falo pregas vocais, são as pregas vocais verdadeiras mesmo. Então, mais as pregas vocais, elas são sujeitas a atrito e a desgastes. E por isso que o epitélio é estratificado pavimentoso. Não queratinizado, porque aqui o atrito não é tão absurdo assim. É um atrito principalmente pela movimentação, passagem do ar
né, que está ali, e a vibração dessas regiões. As demais regiões, então, fora a prega vocal, parte da face dorsal, uma pequena parte da face dorsal e a face ventral da epiglote, tudo vai ser, então, estratificado pavimentoso. O resto é respiratório novamente. Porque aqui o que predomina é o epitélio respiratório, com essas exceções, tá? Na lâmina própria, da região em que não tiver, né, o epitélio pavimentoso queratinizado, nós vamos ter glândulas seromucosas também, tá? Então, nas cordas vocais verdadeiras, a gente não vai ter as glândulas seromucosas, porque a gente não quer muco ali passando na região onde elas precisam vibrar e se contrair, e de acordo com a vibração dela, o som sai mais grave ou sai mais fino, né? E isso tem uma questão, inclusive, com o horário do dia, tem uma questão da própria pessoa, como que é a formação anatômica dessa prega vocal dessa pessoa. Por isso dizem que o timbre de cada pessoa, ele muda bastante, né? E ele pode mudar também se ela tem, por exemplo, uma obstrução na cavidade nasal, na saída do ar, se o ar sai mais pelo nariz, se ele sai mais pela boca, né? Então, a voz de alguém, ela se expressa por uma série de questões, cavidade torácica, contração de diafragma, quantidade de ar que é exalado, contração, vibração, formação anatômica do indivíduo de cordas vocais, o treinamento que esse indivíduo dá a essas cordas vocais também, né, porque se a pessoa fizer aula de canto, ela vai ter uma capacidade de aumentar a sua capacidade, né, de extensão vocal, desde notas mais graves até notas mais agudas, né, e claro, né, depois situações patológicas modificam também isso daí. Vocês já devem ter visto isso em histórias de cantores, que forçam muito a voz e acabam tendo lesões crônicas, desenvolvimento de cistos, né, isso é bastante comum, caso bastante, que teve, sei lá, 10 anos atrás, não sei, mas quem gosta de música sertaneja teve aquele cantor, o Zezé de Camargo, ele teve problema na corda vocal, né? O que é nítido hoje quando ele vai cantar, porque não sai mais nada, sai uma coisa rouca, bem feio, assim, desafinado, e é porque ele forçou muito ao longo da vida, né? Aquelas notas que ele alcançava, elas não eram naturais para ele, e ele é um cara que não, ele conseguia alcançar aquilo por uma capacidade muito dele, mas o quanto ele teve de trabalho musical até aquilo, né, ele já tinha machucado muito as cordas vocais, provavelmente, porque ao ponto dele ter essas lesões graves aí, justamente por cantar muito fora da sua zona de conforto, né, aquelas notas, né, que ele fazia aquela extensão no agudo, aquilo forçava muito, provavelmente ele contraía elas, não soltava o ar, e essa compressão foi causando lesão de forma crônica. Eu não sou professor de música, né, mas eu sei um pouco por tabela, por colegas que são professores de música e cantores profissionais, né, estudam isso. Já me deram umas aulinhas, assim. Então, eu não sou completo ignorante, sou só um pouquinho, sou um ignorante. Bom, a lâmina própria já falei, e a submucosa não é bem definida. A submucosa não é bem definida também na cavidade nasal. Tá? Então, às vezes, eu vejo legenda de trabalhos científicos de descrição de casos de doenças, né, que é a minha área, e aí tem lá, assim, infiltrado inflamatório na submucosa. Digo assim, na cavidade nasal, eu digo, tá, mas que submucosa? A submucosa não é bem distinta nessa espécie. Né? Eu fiz um trabalho, uma vez eu corrigi um trabalho, assim, em inglês, que eu revisei, e aí, inclusive, eu fiquei, mas submucosa em cavidade nasal de cavalo? Nunca vi isso. E eu fui atrás para ver se eu estava errado, né? E não estava. Não tem essa descrição mesmo, ela não é distinta, sabe? Não é bem distinta essa região. Pode ser que algumas espécies sejam, mas naquela, enfim, não é. Bom, vamos à laringe. Como eu falei, essa mucosa da laringe, ela forma duas pregas. Uma é a que é mais dorsal, a gente chama de falsa corda vocal,
que são as pregas vestibulares. E a que fica mais ventral são as cordas vocais verdadeiras. Elas são completamente distintas, né? Na prega vocal vestibular, a gente vai ter um tecido conjuntivo, né, frouxo, e glândulas, e o epitélio é respiratório. Nas cordas vocais verdadeiras, nós não vamos ter glândulas, nós vamos ter muito músculo nessa lâmina própria, e nós vamos ter, e ela é recoberta por epitélio estratificado pavimentoso. Então, é bem diferente, tá? Então, mostrando aqui nessa imagem à esquerda, a nasofaringe, a orofaringe e aqui a laringe, tá? A laringe. Num corte transversal, nós vemos aqui as regiões que a gente está estudando agora. Pregas vestibulares e cordas vocais verdadeiras. Então, aqui, num corte transversal, nós temos aqui faringe, né? E aqui nós temos a laringe. Chegando mais próximo, nesse esquema ele é muito bom, nós temos aqui a cartilagem, né? A cartilagem tireoide, aqui embaixo a cricoide, um monte de músculo e o epitélio estratificado pavimentoso com um ligamento que a gente chama de ligamento vocal. Então, nós temos aqui quem? A corda vocal verdadeira, ventral. Dorsalmente, nós temos o quê? Tecido conjuntivo frouxo, um monte de glândulas seromucosas e o epitélio, ele é respiratório. Então, nós temos quem aqui? A prega vestibular ou falsa corda vocal. Aqui, atentem que tem essas regiões aqui basofílicas, nodulares, né, que são nada mais do que nódulos linfáticos ou nódulos linfóides, né, que são agregados de células de defesa. Isso aqui não é um processo inflamatório multifocal, tá? Isso daqui são células de defesa que estão aqui colocadas, fazem parte daquele tecido conjuntivo associado, tecido linfóide associado à mucosa, né, que a gente chama de malte, tá? Tecido conjuntivo, tecido linfóide associado à mucosa, né, que é o malte. E esse tecido conjuntivo associado à mucosa nós temos aqui, nós temos no intestino também. Então, o malte é isso, tá? E vocês podem ver a sigla, MALT, tá? E é em inglês de novo. Então, o M de mucosa, o A de associado, o L de linfóide e o T de tecido. Só que daí a gente lê ao contrário, né? Começa pelo T, porque nós estamos falando em português aqui para vocês, ok? Essa não é uma aula bilíngue ainda, né? E não deve ser nunca, porque a gente está no Brasil, né? Universidade brasileira, então tem que ser em português. Aqui, então, nós temos as pregas vestibulares, são as falsas pregas vocais, né? E aqui nós temos, olha a quantidade de músculo que tem aqui, gente, do músculo vocal. Olha a quantidade de músculo que tem aqui, tá? Se a gente consegue treinar esse músculo com aulas, né, com fonoaudióloga e aulas de canto, né, a gente vai ter, tem a capacidade de mudar isso. É uma coisa que eu, por exemplo, nunca fiz, mas eu gostaria de fazer aula de canto e fazer fonoaudióloga, porque, principalmente para quem fala muito como professor, é importante, porque a gente pode também lesionar a nossa voz com o passar do tempo. Por isso é importante sempre hidratar também essa região, né, sempre tomar água, isso ajuda bastante a prevenir lesões, mas a maneira de como colocar a voz é muito importante também. Então, aqui mostrando só o epitélio respiratório, e aqui uma curiosidade, ó. Eu até não coloquei a fonte, essas imagens não são minhas, elas são imagens de livro, provavelmente é da 13ª edição do Junqueira e Carneiro. Então, como que é aqui a cartilagem, por exemplo, da tireoide, né, faz parte essa maior aqui, ó, cartilagem tireoide ao longo dos anos. Em um jovem, uma cartilagem com bastante substância fundamental, bastante celular. Num adulto, nós temos já menos substância fundamental, né, menos matriz extracelular, para ser mais assertivo, menos matriz extracelular e as lacunas aqui estão maiores. E quando a pessoa fica idosa, nós já temos uma alteração na matriz extracelular aqui e na conformação da cartilagem como um todo. Como a cartilagem muda,
o músculo, os nossos músculos mudam também com o passar do tempo. Nós perdemos massa muscular. Então, a nossa voz também, ela se altera ao longo do tempo. E aí que pode também ter a ver com a lesão lá que a gente falou do cantor, que no início, quando jovem, ele tinha uma capacidade de sair da sua zona de conforto e forçar a sua voz, e a estrutura era jovem, aguentava. Conforme foram passando os anos, ele seguiu forçando, e tendo que forçar cada vez mais, porque já não era mais a mesma estrutura, o que levou à lesão crônica, né, que ele teve. Então, aqui mostrando o ligamento, né, vocal, o músculo vocal, o epitélio estratificado pavimentoso, tá? O ventrículo laríngeo, e aqui já é epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes, porque nós já estamos aqui na falsa prega vocal, ou prega vestibular, tá? Aqui, como nós podemos ver, isso aqui está em espanhol, tá, gente? Não peguei de um site em espanhol, não está errado, só está em outro idioma. A epiglote. Então, na epiglote, nós temos uma porção que é epitélio respiratório, como a gente vê aqui embaixo, e uma porção que é epitélio aqui até aqui, mais ou menos, é respiratório. Aqui, uma parte da porção dorsal, ela é epitélio estratificado pavimentoso, e a parte toda ventral, epitélio estratificado pavimentoso. E a cartilagem aqui é elástica, né? Porque ela tem que ter elasticidade para fechar e para se movimentar, né? Para que a gente não faça falsa via durante a deglutição. Aqui mostrando a cartilagem elástica, o pericôndrio, né, que nutre essa cartilagem. Lembra que a cartilagem é avascular, nervo, glândulas seromucosas. Aqui tudo isso é lâmina própria, e aqui o epitélio estratificado pavimentoso, tá? Traqueia. Vamos então à traqueia. Traqueia é uma porção grande condutora de ar, ela é formada por uma série de anéis traqueais. Esses anéis traqueais vão variar muito, né, em quantidade de acordo com a espécie. Se você pegar um humano, vão ser uns 16 anéis traqueais. Se você pegar uma girafa, são 100 anéis traqueais. Então, depende da espécie, tá? É o principal segmento condutor de ar, ele é bastante longo, e ele é formado com... Nós temos uma cartilagem, que ela é incompleta, e em cima ela é ligada, né, em cima, se eu falar num bípede, né, no caso num quadrúpede. No caso de um bípede, como nós somos, essa região aqui é a porção de cartilagem. Aí os anéis de cartilagem vêm, e lá na porção caudal, que fica em contato com o esôfago, ela não tem mais essa cartilagem. Ela é como se fosse um U, que fica assim, ó. Então, pensa nesse U assim, e ele vem e encaixa aqui, ó. E aqui atrás está o esôfago, né? No caso de um quadrúpede, vai estar o U assim e o esôfago em cima. E essa porção do anel incompleto aqui é tecido muscular e ligamentos, que ficam ali nessa região, para justamente fazer com que essa cartilagem possa fechar, se necessária, principalmente quando a gente precisa aumentar a velocidade de saída do ar durante a tosse. Então, fazer para expulsão, né? A gente tem uma contração, diminui o lumen e o ar passa mais rápido. Esse, por exemplo. Vamos lá. O epitélio aqui é respiratório. Aqui nós temos uma região bem definida de epitélio respiratório, uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo com glândulas seromucosas também, tá? A função aqui é igual à cavidade nasal. Nós temos glândulas seromucosas, nós temos glândulas caliciformes para prender as partículas da mesma forma, e as glândulas ciliadas para expulsar elas. É a mesma coisa. Nós temos aqui também o malte, que é o tecido linfóide associado à mucosa, e nós temos também linfonodos que ficam nessa região. A cartilagem, então nós temos na foto vai ficar mais fácil de mostrar, mas tem o epitélio, lâmina própria com glândulas, e depois nós temos a cartilagem propriamente dita, tá? É bem
bem tranquilo de falar. Como eu falei aqui, as extremidades livres nos quadrúpedes está para cima e posterior nos bípedes. Nós temos o ligamento fibroelástico e músculo liso que prendem, né, ao pericôndrio dessas extremidades em formato de C, né, nas extremidades livres, e que vai ser importante para essa diminuição do lúmen durante a necessidade do espirro, né, da tosse. Do espirro não, da tosse. Espirro é uma questão muito de cavidade nasal, a tosse, ela vem com traqueia, né, com o ar desde o pulmão sendo exalado, é diferente. Externamente, ela é revestida por tecido conjuntivo frouxo, que a gente chama de adventícia, por quê? Ele não é recoberto por epitélio, então ele se liga nos tecidos ao redor. Isso a gente falou bastante na histologia 1, né? Se eu tenho epitélio ao redor, a gente chama de serosa, se não tem epitélio, é adventícia. É melhor mostrar aqui, tá? Nas imagens, eu acho que é muito mais fácil de explicar. Então, aqui nós temos, ó, internamente, uma região de mucosa, que é composta pelo epitélio e lâmina própria, uma cartilagem e depois uma adventícia que fica por fora. Essa cartilagem em formato de U, nas suas extremidades incompletas, ela é ligada por, então, musculatura. Nós temos um músculo traqueal aqui e fibras elásticas, tá? Então, é uma ligação muscular e de fibras elásticas, certo? Aqui nós temos, então, o esôfago, tireoide, porque elas estão margeando a traqueia, na porção aqui justamente mais proximal, né, da traqueia. E aqui nós temos a cartilagem, essa porção aqui clarinha, né, seria, então, a parte inicial, a lâmina própria, depois a submucosa. Vou mostrar para vocês essa diferença, tá? Porque nós temos um músculo aqui que nos dá essa dica de onde é a submucosa. Aqui sim a gente consegue diferenciar a submucosa, é bem tranquilo. E aqui a porção onde ela se liga, né, que é a porção de músculo e fibras elásticas. Essa imagem está melhor. Olha aqui, ó, isso é um linfonodo. Tá? Isso não é um nódulo linfóide associado à mucosa, isso é um linfonodo, que está lateral à traqueia. Nós temos aqui o epitélio, que recobre a lâmina própria com glândulas aqui presentes, ó, tá? A traqueia, a cartilagem hialina da traqueia, e aqui em cima nós temos a ligação, os ligamentos, né, elásticos e músculos traqueais, tá? E por fora dessa cartilagem nós temos o tecido conjuntivo, que é a adventícia, que vai ligar aos outros tecidos, inclusive está ligando aqui a esse linfonodo. Chegando um pouquinho mais perto e falando então deste lúmen, né, da cartilagem, dessa mucosa da região da traqueia. Nós temos aqui, então, novamente, o epitélio, que é a região da lâmina própria, com as glândulas, a cartilagem, tecido muscular que liga as extremidades incompletas da cartilagem. Aqui nessa imagem, nós temos o epitélio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes, é o epitélio respiratório, as glândulas seromucosas, né, ou glândulas mistas, e aqui a cartilagem hialina, né? Aqui está o pericôndrio, e daqui para cá é a adventícia. Nessa outra imagem aqui, melhor ainda, ó, nós temos aqui o epitélio, lâmina própria, glândulas, aqui glândulas seromucosas, pericôndrio, cartilagem, e aqui adventícia. Então, adventícia, cartilagem, glândulas, né, seromucosas, né, tudo isso aqui forma a lâmina própria, e aqui o epitélio. Outra imagem, mostrando o epitélio, que eu quero mostrar essas células aqui, ó, células caliciformes. Ficaram bem coradinhas nessa imagem, tá? Lâmina própria, olha a quantidade de células que tem aqui. Vocês estão vendo isso aqui? É plasmócito, linfócito, plasmócito, um monte de plasmócitos. O que esses plasmócitos fazem aqui? A mesma coisa que faziam na cavidade nasal. Eles produzem aqui IgA, né, para
produzir, para proteger essa região aqui. Então, produzem aqui e também imunoglobulinas. Aqui, musculatura, a gente vê um pouco de musculatura, e aqui vasos sanguíneos. Árvore brônquica. A árvore brônquica, então, ela começa com 2 brônquios principais, esses a gente chama de brônquios extrapulmonares. Esses brônquios, eles vão se ramificar em novos brônquios que vão entrar no pulmão, que são os brônquios, então, já intrapulmonares. Esses brônquios vão entrar nos lobos pulmonares e depois eles vão se dividir em estruturas menores, que são os bronquíolos. Os bronquíolos vão se ramificar. Primeiro nós temos então, bronquíolos maiores. Esses bronquíolos vão se ramificar e vão formar bronquíolos terminais. Esses bronquíolos terminais, eles vão se diferenciar também em estruturas menores ainda, que são os bronquíolos respiratórios. Então a ordem é 2 brônquios principais, depois brônquios lobares, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Essa é a ordem, tá? Sendo que a parte respiratória é só a partir, então, dos ductos alveolares, saco. Então, os ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos é a parte respiratória. Até então, até os bronquíolos, né, respiratórios, na verdade, é uma região de transição, tá? Da parte, então, condutora para a parte respiratória propriamente dita. Então, como uma região de transição, pode ser que alguma literatura conte os bronquíolos respiratórios como parte respiratória também, tá? Então, existe essa distinção. Mas se colocar numa alternativa, por exemplo, assim, bronquíolos respiratórios, como fazendo parte da região condutora, né, eu vou dar correto. Se ele não tiver, né, mas tiver até os bronquíolos terminais, também eu considero correto. Tá? O que eu não considero correto é se tiver, por exemplo, bronquíolos terminais na porção respiratória, né, ou ductos alveolares na porção condutora. Então, vamos aos brônquios. Os brônquios principais, que são esses 2 grandes, né, que são chamados de brônquios extrapulmonares, eles têm a mucosa idêntica à da traqueia, eles ainda têm a cartilagem em formato de C, né, então tem aquela porção incompleta, recoberta por músculo e fibras elásticas. Ele também tem as glândulas seromucosa, os plasmócitos, aquelas células de defesa, o malte, né? A gente pode chamar, aqui a gente pode até chamar esse malte especificamente de BALT, tá? Porque seria tecido linfóide associado a bronquíolos, né? Então já poderia chamar aqui, mas se chamar de malte está correto, porque malte ele serve para todos, tá? Independente do local. E o epitélio é respiratório, como vocês podem ver aqui. Os bronquíolos intrapulmonares, né, eles são um pouco menores, e aqui o que diferencia eles? É muito fácil. Primeiro que aqueles outros lá, a gente não coloca eles quase nunca numa lâmina, porque eles são muito grandes, né? A não ser que você pegue um lagarto não, um camundongo, um rato, né, um coelho, aí você consegue colocar numa lâmina. Agora, se pegar um ser humano, não consegue. Se pegar animais já como cachorro, gato, não consegue. Ainda se pegar um pincher, vai conseguir esses cachorros bem pequenininhos. Mas, enfim, qual que é a diferença? Aqui, a cartilagem é em formato de C. Aqui nos brônquios intrapulmonares, a cartilagem já é toda fragmentada. Então, tem um pedaço de cartilagem aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Ela não tem o formato de C. Então, são fragmentos de cartilagem. E essas estruturas, elas vão sumindo. Quanto menor ficar o brônquio, até chegar nos bronquíolos. Quando chega nos bronquíolos, a cartilagem some. Então, aí já tem a primeira grande diferença de brônquio e bronquíolo. O brônquio tem cartilagem, o bronquíolo não tem. Ah, professor, mas e os grandes bronquíolos, quando tem aquela região de transição ali? Aí, quando tem essa região de transição, realmente, você vai ver assim, nossa, essa mucosa é de bronquíolo, esse músculo liso é de bronquíolo, não tem mais glândula, mas ainda tem um restinho de cartilagem. Então, isso daqui é um bronquíolo, né? Muito mais do que um brônquio. Esse restinho de cartilagem é porque é um bronquíolo que está naquela região da transição,
Então, por isso que não é só assim, ó, tem cartilagem é brônquio, não tem é bronquíolo. Tem regiões de bronquíolos que eles estão naquela... Pensem que isso é tudo uma questão contínua, gente. Não é assim, veio aqui e daí, prum, a partir daqui imediatamente não tem mais nada. Não, a cartilagem vai sumindo até, vai diminuindo a quantidade de cartilagem até que ela some. Mas enquanto essa cartilagem vai diminuindo, a mucosa já vai mudando também. As diferenças de brônquio para bronquíolos, elas se dão com relação ao tipo do epitélio, a presença de glândulas ou ausência, a quantidade de músculo liso que tem na região da lâmina própria e a presença de quantidade de cartilagem. Né? Nos brônquios eu tenho bastante cartilagem, tenho músculo liso pouco desenvolvido, o epitélio é respiratório e eu tenho glândulas na lâmina própria, as glândulas seromucosas. E, inclusive, eu tenho mais células caliciformes nesse epitélio respiratório. Quando eu passo para bronquíolos, a cartilagem ela some, o músculo liso se desenvolve, as glândulas somem e o epitélio que era pseudoestratificado, ele passa a ser o epitélio simples colunar. Então, olha bem essas diferenças. E essas diferenças que eu citei aqui, elas são importantes para, na lâmina, eu poder diferenciar o que é um brônquio de um bronquíolo. E vocês vão ver depois ainda que nos bronquíolos ele começa a formar umas pregas, né, que nos brônquios a gente não vê. A não ser naqueles brônquios bem pequenos, que é porque já está havendo uma transição. Tá? Mas, quando eu colocar a imagem para vocês, vão ser imagens bem nítidas para não deixar dúvidas, ok? Mas é importante que vocês aprendam essas diferenciações. Por exemplo, olha esse brônquio aqui. Cartilagem, cartilagem, tá? Cartilagem. Aqui. Músculo liso, ele não cerca toda não cerca todo a estrutura ainda. E aqui eu tenho informação de pregas, ó. Ok. Mas é um epitélio pseudoestratificado, eu tenho pouco músculo liso, aqui eu tenho um monte de glândulas ainda, um monte de glândulas, e aqui eu tenho bastante cartilagem. Então não tem erro, isso aqui é um brônquio, isso aqui é um brônquio, não tem erro. Agora eu pego aqui, mais de perto, ó, pseudoestratificado, é brônquio, tem nem que ver. Cartilagem e pseudoestratificado é brônquio. Olha aqui mais de perto, olha o músculo liso aqui, ó, fragmentos de músculo liso aqui, glândulas presentes e pseudoestratificado, não tem como errar, e mais a cartilagem é brônquio, certeza, tá? Olha essa outra imagem aqui, essa é uma imagem de macaco do meu arquivo pessoal, um monte de alvéolos, então aqui, né, aqui é onde está o ar, lá onde vai ter a hematose, septos alveolares, alvéolos, aqui é um saco alveolar, aqui é outro saco alveolar, e cada baía, como se fosse baías, né? Cada baía dessa é a representação de um saco, que é um saco alveolar, um alvéolo, outro alvéolo, um conjunto de alvéolos, um saco alveolar. Então, os sacos alveolares, que são esses espaços por onde o ar chega, e ele vai passar oxigênio para essa região aqui dos cordõezinhos, que são septos alveolares, que é onde estarão os capilares sanguíneos, né? Então, essa parede aqui, ela tem um epitélio simples que recobre, e depois, aqui no meio desses septos é onde vão estar os vasos. Então, o oxigênio vem para cá e o CO2 vem para cá. Aqui nós temos uma veia, tá? Aqui uma artéria menor, artéria muscular aqui também. Eu vejo essa diferença, vocês não estudaram isso ainda, mas vocês vão estudar pela quantidade de músculo, eu vejo aqui, pelo lumen, enfim, é um monte de questões, mas aqui é bem claro que isso é uma artéria muscular, diferentes calibres. E aqui é uma veia, e aqui é outra. Aqui eu tenho, ó, cartilagem. Então, isso aqui, brônquio. Cartilagem, brônquio. Mas olha a diferença de tamanho desse brônquio para esse. Esse aqui, se a gente chegar nesse epitélio, ele não vai ser um epitélio tão pseudoestratificado quanto esse, porque aqui já está diminuindo de tamanho esse brônquio. E ele já está começando... Esse aqui, então, ó, tem uma cartilagem aqui. Então, o epitélio ainda é pseudoestratificado. Ok, então é brônquio. Mas, se eu
seguisse cortando esse bloco e aprofundando esse tecido, pode ser que logo ali adiante sumisse essa cartilagem e eu já teria um bronquíolo. E esse epitélio aqui, ele já está quase passando a ser epitélio simples colunar. Por quê? Porque é uma transição gradual, tá? Então, olha essa outra imagem aqui. Que bacana. Nós temos aqui musculatura. A musculatura já está ficando quase que ao redor de toda a estrutura. Nós temos aqui o epitélio, ainda pseudoestratificado, mas a gente já não enxerga glândulas aqui, ó. Já não enxerga glândulas e a musculatura já está bem desenvolvida. Ainda tem bastante cartilagem, tá? Ainda tem bastante cartilagem. Mas olha nesse aqui do lado, já tem pouca cartilagem. Já tem pouca cartilagem. Então, isso é um processo de transição. Conforme for aprofundando, indo mais para a periferia do pulmão, então lembra que ele começa e vai que nem uma árvore, indo quanto mais para a ponta dos galhos, mais fininho fica, é a mesma coisa aqui, por isso chama-se árvore brônquica, que nem nós temos lá, né, a árvore renal, formada por uma artéria renal, que vai depois se ramificando em vasos cada vez menores. E bem de perto, olha aqui a cartilagem ali, bem bonita, tá? Aqui, olha só como esse pseudoestratificado aqui, ele já está quase que um simples colunar. Olha aqui, essa célula aqui, ó, bem simples colunar, ó. Essa aqui também, daí aqui fica um pouquinho amontoado, mas ele está quase um simples colunar. Mas olha uma cartilagem que eu tenho aqui do lado. Opa! Tá, mas aí ele está quase um simples colunar, mas tem essa baita cartilagem. Então, aqui eu ainda classifico como brônquio, por causa dessa baita cartilagem que tem aqui, tá? Eu ainda classifico como brônquio. Olha aqui o septo que eu falei para vocês, alveolar, septo alveolar, essa porção aqui, e aqui o alvéolo. Então, o oxigênio vem daqui, entra para dentro dessa região por difusão, as hemácias capturam ele e vão levar para o resto do organismo. Assim como elas trouxeram o CO2 aqui, e por difusão, o CO2 vem daqui para dentro do alvéolo, para ser depois removido. A célula de defesa aqui tem um acrófago bem bonito, ó. Aqui. Bronquíolos. Então, nós temos bronquíolos. Os grandes bronquíolos, nós ainda temos o epitélio respiratório, que é o pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes. Então, nós temos bronquíolos primários, secundários e terminais. Os grandes bronquíolos ainda têm o epitélio respiratório. Depois, o que acontece é uma simplificação. O que vem acontecendo desde a traqueia, né? Já aconteceu da traqueia para o bronco, já tem diferença. A cartilagem já não é mais a mesma. Então, já existe uma simplificação das estruturas presentes, a diminuição da altura do epitélio, né? E o lumen vai ficando cada vez menor também, que é uma outra dica. O lumen dos bronquíolos vai ser menor do que dos brônquios, naturalmente, porque é uma passagem de ar menor, que vai passar a ser menor ainda, né, conforme vai diminuindo esse bronquíolo. Então, os bronquíolos primários, então só nos grandes bronquíolos a gente tem epitélio respiratório. Só nos grandes bronquíolos. Nos bronquíolos primários, nós já vamos ter um epitélio simples cilíndrico, tá? Que depois pode passar, inclusive, a ser cúbico ciliado. E células caliciformes aqui são ocasionais. Por quê? Não é legal já guardar muco daqui para baixo. Daqui em diante, não é legal ter muco, porque o muco, depois, ele pode causar um prejuízo quando chegar lá nos alvéolos, na troca gasosa. Por isso, cada vez eu vou ter menos células caliciformes. E aqui eu já não tenho glândulas seromucosas. Por quê? Porque eu não quero muco. Justamente porque se esse muco ele desce e vai até os alvéolos, aí ele preenche o meu alvéolo que deveria estar preenchido com ar, ele está preenchido com muco. Aí eu não tenho troca gasosa. É o que acontece quando a gente tem os problemas de pneumonia. É o que acontece quando as pessoas têm problema cardíaco, né, do coração, quando tem problema no coração esquerdo, no lado esquerdo do coração, e elas acabam tendo, muitas vezes, o que? Uma hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar faz com que ocorra edema pulmonar. E esse edema pulmonar leva ao acúmulo de líquido dentro dos alvéolos, o que dificulta a troca gasosa. Assim como quando a pessoa tem pneumonia, um processo inflamatório. Junto do processo inflamatório, das células que estão ali de defesa para destruir aquilo que está
causando, né, essa agressão, vem para que essas células saiam dos vasos, tem que aumentar a permeabilidade vascular. E com esse aumento de permeabilidade para saírem as células, né, de defesa para o tecido, para poder defender, sai junto o quê? Líquido, plasma. E aí esse plasma, né, ele leva ao edema pulmonar. Então enche os alvéolos de líquido e a troca gasosa fica dificultada. Então, por isso tem esse problema. Isso a gente vê bastante agora nos casos de Covid, onde a pessoa tem uma pneumonia, e aí ela tem junto da pneumonia como uma extensão natural do processo, né? Um edema pulmonar. Esse edema pulmonar vai interferir na capacidade de oxigenação do sangue. Então, a saturação cai, né, desse oxigênio. Então, já é um sinal. Por isso que fala, como é que está a saturação de oxigênio? É um sinal de problema no pulmão. Então, se baixou a saturação, já fica de olho, interna, né? Controla, dá medicação para poder pegar e fazer essa diurese e eliminar esse líquido. E aí depois verificar a saturação tá ok de novo? Ok, então esse paciente pode às vezes aguardar em casa em quarentena, né? Faz ali os seus 14 dias, né? Lembrando que quarentena não são 40 dias, né? É o tempo necessário para que você não transmita mais essa doença. Então varia a quarentena de cada doença para doença. Bom, aqui aconteceu uma simplificação das estruturas, então nós não temos mais cartilagem, não temos mais glândulas, e o músculo liso, ele é espesso, né? Porque aqui nós temos esses bronquíolos, uma capacidade de contração deles, né? Que é, inclusive, nos casos de asmáticos, isso aqui pega bastante, né? Então, quando há esse estímulo de contração e impede a passagem do ar, e aí a pessoa tenta respirar e o ar não entra, Aí o que essa pessoa que tem asma usa? Um broncodilatador. Então ela usa uma medicação que vai relaxar essa musculatura lisa dos brônquios e dos bronquíolos, e aí vai facilitar a passagem do ar, porque ela não está conseguindo, ela puxa, mas não entra, o ar literalmente não vai, porque ela tem uma contração da musculatura lisa. E lembre-se, a musculatura lisa é involuntária, então você não pensa assim, contrai bronquíolo. Não. Então, a pessoa quer, não consegue. Aí o broncodilatador faz essa função. E como ele é inalado, ele já age rapidamente, né? Ele entra e já começa a agir na musculatura local. E nós temos uma adição aqui nesse epitélio. O epitélio, ele passa a ser simples colunar ou simples cúbico, se mantém sendo ciliado, tá? Mas nós temos uma adição, que são as células claras. As células claras, elas estarão daqui dos bronquíolos até o final dos bronquíolos, tá? E essas células claras, elas têm a função tem várias funções, dentre elas a produção de surfactante, tá? Que é importante para manter uma tensão superficial e impedir que colabem essas estruturas respiratórias menores, em especial os alvéolos. Tá? E além disso, também tem outras funções, como a reposição de células que morrem. Essas células claras, elas têm essa capacidade de célula-tronco, de se dividir em novas células epiteliais. Então, aqui um grande bronquíolo, que a gente vê aqui, tá? Mas ele não tem cartilagem, apesar de ser um bronquíolo grande, porque eu digo, porque olha o tamanho do lúmen dele, tá? O tamanho do lúmen dele. Então, nós temos aqui um epitélio, né, simples aqui cilíndrico ou simples cúbico, e a musculatura que vocês veem aqui, ó, lisa ao redor bem desenvolvida, ela fica espessa. Mas a gente não vê mais glândulas, a gente não vê mais cartilagem, e a gente não vê aqueles espacinhos brancos aqui, ó, de um monte de células caliciformes. Aí nós vemos aqui bronquíolo menor, nessa imagem aqui nós temos uma artéria, aqui nós temos, né, os alvéolos, não sei porque que tá V aqui, né, porque isso aqui não é uma vênula, tá muito errado essa legenda aqui, isso aqui é um alvéolo, tá, aqui nós temos uma pequena artéria, tecido linfóide associado à mucosa, a gente pode chamar aqui também, se a gente quiser, de Balt, mas não parece mais uma infiltração de linfócitos do que um Balt propriamente dito. E aqui a musculatura lisa e o epitélio no interior. Tá? Esse epitélio que já passa a ser simples. Tá muito longe para a gente dizer se ele é simples cilíndrico ou não, mas parece ainda cilíndrico, assim como esse daqui parece ser cilíndrico também. Esse aqui já está bem mais próximo. Esse aqui é um bronquíolo bem pequeno,
A musculatura lisa está toda ao redor, o lúmen já é bem menor também, e aqui já é cúbico, simples cúbico, esse epitélio aqui. Simples cúbico ciliado, tá? Segue sendo ciliado. Aqui, ó, simples cilíndrico, tá? Um cilíndrico baixo, às vezes aqui, ó, as células têm até um aspecto cúbico, aqui tem aspecto mais cilíndrico, então já é um epitélio simples, tá? Com cílios, que a gente não vê direito aqui, porque a célula não está, essa é uma lâmina minha, mas ela não está 100% em termos de conservação. Então, as estruturas mais especializadas, como cílios, microvelocidades, estereocílios, elas são das primeiras que elas se perdem no processo de morte celular. Aqui dá para ver um pouco de cílios, ó. Tá? Quando falta oxigênio, são das primeiras que vão para o beleléu. Aqui a musculatura, então aqui lúmen, epitélio do bronquíolo, o músculo, né, musculatura, aqui é musculatura, músculo liso, e aqui sim, aqui dá para ver super bem, essa estrutura 4. Essa aqui é um Balt, né, pode chamar de malte, mas aqui pode ser específico e falar de Balt, né, que é tecido linfóide associado aos brônquios e bronquíolos, tá? Então, aqui é o Balt ou malte. Bronquíolos terminais, o epitélio já é cúbico, naturalmente, ele já está menor, segue sendo ciliado, nós seguimos com as células claras. Uma vez que tu não tem cartilagem, tu não tem cartilagem até o fim, tá bom? Não tem cartilagem, não tem mais cartilagem mais, tá? Então, nós temos aqui músculo liso, que vai ficando também menor, vai ficando mais delgado, porque nós estamos passando por uma região mais respiratória, que vai ser o próximo passo, tá? Nós temos aqui também pequenas células mucosas, temos aqui células ciliadas, né, dentro desse epitélio simples cúbico, nós temos aquelas células em escova para absorver, células com microvelocidades, que a gente tinha naquele epitélio desde a cavidade nasal, lembra? E nós temos aqui também células neuroendócrinas, né? E essas células claras, elas estão no meio desse epitélio, dessas células todas aqui, produzindo surfactante, repondo. Morreu uma célula ciliada, a célula clara se divide numa nova célula ciliada. Morreu uma célula em escova, a célula clara se divide numa nova célula em escova. E na sequência dos brônquilos terminais, nós temos os brônquilos respiratórios, que segue sendo o mesmo epitélio, simples, cúbico, ciliado, com células claras, e como eu disse, não tem cartilagem, nunca mais vai ter. É assim que funciona. Perdeu a cartilagem no bronquíolo, até o final não vai ter mais cartilagem. Né? É uma questão que faz muito sentido. Se vocês pensarem, faz muito sentido. Tá? E esse brônquilo respiratório, ele começa no epitélio simples cúbico ciliado, mas termina no epitélio pavimentoso, porque ele é a transição. Ele é a transição. Depois dos brônquilos respiratórios, nós vamos ter o quê? Os ductos alveolares, os sacos alveolares, né, e os alvéolos. Então, ela é uma transição. Então, os brônquilos respiratórios, a gente vai ter o epitélio simples cúbico, que vai ficando cada vez mais achatado, até que ele passa a ser pavimentoso, tá? E aqui no epitélio, no brônquilo respiratório, a gente vai ter quase nada de musculatura lisa, tá? Porque ele já vai chegando, quanto mais próximo dos alvéolos, menos musculatura tem, e o epitélio se torna cada vez menor até se tornar pavimentoso. As células claras, então, essas células que estão aqui, células exócrinas, elas não são ciliadas, elas possuem os grânulos de surfactante, que é para manter a tensão superficial e evitar que os alvéolos colabem, mas ela tem outras funções, como a detoxificação de xenobióticos inalados, né? Então, do que a gente inalar, então, como é xeno é externo, é isso, tá? Então, de estruturas externas, né, substâncias externas inaladas, xenobióticos inalados, secreção de peptídeos antimicrobianos, citocinas inflamatórias, anti-inflamatórias, e os antimicrobianos, tá bem explicado, é antibactéria, né, então é para destruição de bactérias, ou parasitas, ou protozoários, ou fungos, né, o que possa ali causar algum dano nessa região, e serve como uma subpopulação de células-tronco, como a gente já havia explicado, ela repõe as demais células.
Então, aqui os bronquíolos. Então, nós temos aqui bronquíolos terminais, nessa imagem em A, onde nós temos já uma musculatura que vai ficando delgada, e o epitélio aqui já é cúbico, simples cúbico, tá? Músculo liso delgado, epitélio. Tu vê que a lâmina própria ela é muito pequenininha já, tá? Muito pequenininha. E aqui o tecido conjuntivo que está ao redor, né, desse bronquíolo, tá? E aqui nós temos já os septos alveolares. Bem de perto, olha aqui a célula clara. É muito difícil pegar uma célula dessa, uma lâmina boa e tirar uma foto dessas. Por isso que eu pego essa foto de livro. Essa foto é do Junqueira, provavelmente. Tá? Grânulos aqui, ó, secretados pelas células claras. Eu não consegui até hoje uma imagem boa dessas para mim, do meu arquivo. Os ductos alveolares, então, é a sequência, cada bronquíolo terminal, ele vai se dividir em 2 a 10 ductos alveolares. O que é um ducto? É uma porção que conduz a algo. Não tem lá o ducto da glândula exócrina, que ele leva a secreção da porção que produz a secreção até o local. Então, o ducto alveolar vai ser uma porção que vai conduzir o ar até uma série de sacos alveolares. É isso. E esse ducto alveolar, ele já vai ter o epitélio simples pavimentoso. Tá? Então, eles são constituídos já de alvéolos. Só que esses alvéolos, como eles vão formar uma estrutura retilínea, como um ducto, são chamados, então, de ductos alveolares. Tá? Mas são alvéolos. Tá? Só que quando você olha na lâmina, você consegue ver bonitinho. Tem uma foto bem legal que eu consegui numa lâmina. E eu tirei uma foto em sala de aula para manter no meu arquivo. Tá? Então, epitélio simples pavimentoso, circundado por fibras reticulares, né, que é aquele colágeno do tipo 3, né, que é um colágeno mais delicado. Lembra que eu sempre expliquei para vocês quando eu falei tecido conjuntivo propriamente dito no semestre passado? Eu falei, então, delicada rede de fibras reticulares, né? Então, aqui são as fibras reticulares, colágeno do tipo 3, tá? Fibras elásticas, porque naturalmente o pulmão não faz assim. Então, ele tem que ter essa elasticidade e células musculares lisas na lâmina própria, né? Mas uma quantidade muito pequena de células musculares lisas. Cada ducto alveolar desemboca em 2 ou 3 sacos alveolares. Os sacos alveolares são conjuntos de alvéolos, tá? São grupos de alvéolos. Então, essa é a imagem que eu falei para vocês. Olha aqui, ó, tem um pedacinho de cartilagem aqui. Pedacinho de cartilagem aqui. Olha o epitélio aqui, como ele é um epitélio ainda pseudoestratificado, aí ele passa a ser simples. Esse corte teve muita. Ele é simples, mas ainda são células que são aqui cúbicas, né? Cilíndricas. Olha aqui, agora elas passam a ser cúbicas. Então, isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui, ó, essa região de transição, tá? É um bronquíolo respiratório. Aqui, ó, isso aqui é uma região de bronquíolo terminal. Essa é uma região lá muito final de um brônquio, um pequenininho brônquio, porque tem um pedacinho de cartilagem. Pode ser que essa cartilagem nem seja daqui, na verdade, isso seja simplesmente, isso aqui é um bronquíolo, e essa cartilagem é de uma outra estrutura que a gente não vê nesse corte, entendeu? Que a gente só está vendo um fragmento delas aqui. Então, isso aqui é um bronquíolo pequeno, aqui um bronquíolo pequeno, então bronquíolo, pequenos bronquíolos, aqui um bronquíolo respiratório. Por que eu tenho essa certeza? Porque aqui já é um epitélio simples cúbico, ó. E logo aqui na sequência eu consigo ver que se transforma em alvéolo, que então vai ser um ducto alveolar. Então aqui é um bronquíolo respiratório com certeza. Tá? Por que a gente consegue ver isso? Porque a gente tirou um corte longitudinal, deu muita sorte de pegar esse corte longitudinal. E aqui um monte de alvéolos, alvéolo. E tudo isso que está entre os alvéolos são os septos interalveolares, entre os alvéolos. Os alvéolos são esses espaços delimitados, né, formam esses sacos, eles são delimitados por epitélio simples pavimentoso, porque nos bronquíolos, né, terminais, bronquíolos respiratórios, eles já começam a ser epitélio simples pavimentoso no final dos bronquíolos respiratórios. Então, o alvéolo só pode ser simples pavimentoso também, para facilitar a hematose.
Então, como eu quero facilitar, ele tem que ser simples pavimentoso, assim como o epitélio é simples pavimentoso dentro dos vasos sanguíneos. Independente do vaso sanguíneo, se é uma grande artéria ou se é um capilar, né, ele vai ser simples pavimentoso, o epitélio. Tá? E nesse caso, esse epitélio simples pavimentoso, ele há um predomínio de células pavimentosas, que são os pneumócitos tipo 1, mas nós temos células cúbicas no meio dele, que são as células dos pneumócitos tipo 2. Mas como o predomínio é de células pavimentosas, a gente diz que o epitélio ele é simples pavimentoso. Os pneumócitos tipo 1, eles têm a função de revestimento, então é a questão da troca gasosa, né? Então eles têm as junções de oclusão que impede a passagem de fluido extracelular para dentro do alvéolo. Então, de dentro dos vasos sanguíneos e que passaria para o interstício nos septos e passaria para dentro do alvéolo. Essas junções de oclusão dessas células epiteliais pneumócitos tipo 1 impedem que isso ocorra. Porque lembra, a gente não quer líquido dentro do alvéolo, senão não tem troca gasosa adequada. Então, a função deles, troca gasosa e impedir a passagem de fluido extracelular para dentro do alvéolo. E os pneumócitos tipo 2 são células cúbicas que têm um núcleo redondinho, esférico. O citoplasma, a gente praticamente, não vejo de falar citoplasma vaporizado. Isso daqui é só em microscopia eletrônica. Na microscopia óptica, a gente quase não vê esse citoplasma. Raramente a gente consegue ver, olha aqui o citoplasma. Isso aqui é um pneumócito tipo 2, olha o citoplasma dele. Geralmente a gente identifica pelo núcleo que é mais esférico, e esse é um núcleo mais alongado, pavimentoso, tá? Já que essa célula aqui, ela já é cúbica, né? Então o núcleo tem que ser mais arredondado. E ela produz o surfactante, assim como a célula clara produzia, né? Então libera essa surfactante para manter a tensão superficial e o alvéolo não fazer isso aqui, colabar, para que ele se mantenha assim. Como é uma estrutura sacular bastante e não tem cartilagem ao redor para manter a estrutura, tem que ter algo que ajude a manter essa estrutura e não fazer isso aqui, colabar. Quem que faz isso? O surfactante, ele aumenta a tensão superficial. E também o pneumócito tipo 2 são células de reserva, elas formam novos pneumócitos tipo 1. O septo alveolar é o espaço de tecido conjuntivo que está entre os pneumócitos e os alvéolos, dos diferentes alvéolos, né? Esse septo alveolar a gente vai ter macrófago, vai ter mastócito, plasmócito, fibroblasto, e é formado por, quem que dá a estrutura desses septos é aquela delicada rede de fibras reticulares e fibras elásticas nesse caso, né? Nós sempre temos que ter, como é um tecido conjuntivo frouxo, aqui tem que ter o quê? Substância fundamental também, porque é fibra, né? É fibra elástica, reticular e substância fundamental, né? E nisso, lógico, todos os capilares que vão receber, vão trazer o oxigênio e vão receber vão trazer o CO2 e vão receber o oxigênio de dentro do alvéolo. Então, aqui é onde ocorre a troca gasosa, tá? Então, onde os septos forem estreitos, é onde vai ocorrer a hematose mesmo. Então, quanto mais na periferia e mais estreito é o septo, ali ocorre a hematose. E dali saem os macrófagos para dentro dos alvéolos, porque nós temos macrófagos, podemos encontrar macrófagos dentro do alvéolo, a gente chama de macrófago alveolar, que está ali para proteção, para fagocitose de substâncias necessárias, partículas que chegam ao alvéolo e que não pararam nas defesas anteriores, todas que a gente teve desde a cavidade nasal. Nós temos poros alveolares que ligam alvéolos vizinhos, né, para justamente fazer uma distribuição de ar adequada. Isso é importante, tá? Um parêntese aqui, porque o ar não pode chegar a uma maior quantidade numa região do que outra, porque esses alvéolos são delicados. E se chegar mais ar numa região do que noutra, essa que tem mais pressão do ar, vai acontecer o que com os alvéolos? Eles vão romper. E esses alvéolos rompendo, eles vão formar saculações maiores. E aí eles vão perder a capacidade depois de que esse ar saia dali. Então, eu tenho pequenas estruturas formadas, elas se enchem de ar e saem, enche e sai. Agora, se essa estrutura for uma grande bolsa, ela não vai ter essa capacidade de depois expandir e voltar ao estado natural e o ar ser exalado. Não vai. E é esse processo, quando a ruptura dos septos e formação de grandes sacos, né, onde ocorre esse acúmulo de ar que entra ali e não sai, a gente chama de enfisema.
E a gente pode ter pequenas áreas de enfisema ao longo da vida, especialmente se a gente for o quê? Fumantes. Então, se nós formos fumantes, nós podemos desenvolver enfisemas, pequenas áreas que vão se tornando maiores, até que nós podemos ter grandes áreas de enfisema pulmonar, e aí a gente não consegue mais oxigenar direito o nosso sangue. Então, as pessoas que são fumantes inveterados, na sua idade de fase avançada, elas podem não morrer de câncer, mas elas podem ter enfisema pulmonar. Parte da respiração é comprometida pela formação de enfisema. E aí, alguns casos, a pessoa tem que viver no final da vida, inclusive com oxigênio em máscara, porque senão ela não consegue saturar direito, não tem uma saturação adequada de oxigênio, e ela prejudica todo o corpo dela. Né? O cérebro, o rim, o coração, tudo fica prejudicado, porque vai passar a trabalhar com menos oxigênio. Então, olha só o problema que pode causar a longo prazo, mais um dos problemas, né? O ato de fumar. Aqui uma imagem representativa, né, um desenho, esquemática, perdão, mostrando as células achatadas dentro do alvéolo, que é os pneumócitos tipo 1, aqui os poros, né, esses poros que eu acabei de falar, poros alveolares, eles fazem para equilibrar a pressão do ar entre os alvéolos, então isso é muito importante, esses poros alveolares, o macrófago que tem ali dentro do alvéolo, que é o macrófago intraalveolar, e aqui os septos. É um tecido bem fininho, porque é um tecido conjuntivo, né, aqui são os macrófagos, aqui são os pneumócitos do tipo 2, tá? Aqui são pneumócitos tipo 2. Aqui, então, os macrófagos nos septos, e quando eles estão dentro, a gente chama de alveolar. E aqui, dentro desse septo, o tecido conjuntivo frouxo, fibras reticulares e elásticas, capilares. O oxigênio vem daqui, entra dentro desse capilar e vai ser carregado pelas hemácias, se liga a hemoglobina, e a hemoglobina que trouxe o CO2 vai liberar esse CO2, porque aqui tem mais concentração de CO2 do que aqui, então ele passa daqui para cá. Tá? Aqui, ó, eu não olho nem meu próprio slide, né? Aqui, ó, a hemácia, então, o CO2 por difusão, ele passa de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, e o oxigênio da mais concentrada para menos concentrada, então ele entra dentro da hemácia e o CO2 sai de dentro da hemácia. Esse daqui esse aqui é um pneumócito tipo 1. Está mostrando um corte sagital e aqui um corte de uma endotélio. É uma célula pavimentosa aqui e uma célula pavimentosa aqui. Só que aqui chama pneumócito e aqui chama célula endotelial, porque está dentro do vaso. Tá? E por que são duas células pavimentosas? Para facilitar essa difusão. Se fossem células cúbicas, pensa na trabalheira para poder difundir esse oxigênio. Não ia dar certo. Por isso que tem que ser epitélio simples pavimentoso. Essa imagem é uma imagem que eu peguei na internet, eu não lembro de onde, mas eu tenho uma imagem própria, só que essa daqui está mais clara do que a minha. Então, aqui um alvéolo, tá? Um alvéolo. Olha aqui ó, o núcleo redondinho. Então, esse núcleo redondinho, com um pouquinho de citoplasma, e eu digo, pneumócito tipo 2. Pneumócito tipo 2. Agora, esse daqui já é um núcleo mais alongado, mais achatado, então é pneumócito tipo 1. Eu tenho macrófagos, aqui também, interior de alvéolo. Aqui é o capilar. Por que eu sei que é capilar? Porque tem uma hemácia dentro. Ó. Então, aqui tem uma hemácia. Então, aqui é um capilar. Tá? Tem capilares que são tão pequenos que eles são formados apenas por uma célula. Tá? E só tem uma célula endotelial que está dentro delas. Tanto que, às vezes, é difícil saber se é um pneumócito tipo 1, na verdade, ou se é simplesmente a célula endotelial, porque ela é pavimentosa também e está bem do ladinho do capilar. Tá? Então, a gente está dizendo aqui a imagem que é 1, mas poderia ser tranquilamente também uma célula endotelial. E aqui uma imagem não de livro, que é uma imagem do meu arquivo, mas que traz a mesma ideia para vocês também. Células com um núcleo mais arredondado, pneumócitos tipo 2, e as com núcleo, aqui é bem perfeito, um pneumócito tipo 2, e as mais achatadinhas nos seus pneumócitos tipo 1. Isso faz diferença na hora do diagnóstico? Geralmente não. Tá? E quando a gente vai ter pneumonia, isso aqui vai estar tudo destruído. Claro que eu posso ter pneumonias, né, que são intersticiais, que elas ficam aqui nos septos, tá? Mas eu vou ver um aumento de células de defesa, espessamento de septo é bem característico. Tá? Então, mas é importante que eu conheça isso e veja, normal, para quando eu tiver os problemas de pneumonia, eu possa identificar. Aí eu vou ver se essa pneumonia, ela é de que tipo? Ela é uma linfoplasmocitária? Ela é uma pneumonia neutrofílica, né?
que a gente pode chamar também de supurativa, ou ela é uma pneumonia linfoplasmocitária, ou ela é uma pneumonia eosinofílica, então está me dizendo que tem ali um processo alérgico envolvido ou parasitário, ou ela é uma pneumonia, né, piogranulomatosa, que daí já me chama, tem um processo de bactéria, mas tem formação de granulomas, o que dá cronicidade. Aí já vou pensar em fungo, né, eu penso em micobactérias, eu penso em processos crônicos, né, até algumas intoxicações por plantas em animais pode causar isso também. Então, de acordo com o tipo de inflamação que eu encontrar aqui também, distribuição das lesões, depois eu vou classificar essas pneumonias e vou tentar associar ela com os agentes etiológicos. Aqui é mais do mesmo, mostrando uma microscopia eletrônica, então, né? Então, seria aqui um bronquíolo terminal, tá? Um bronquíolo terminal, aqui um bronquíolo respiratório, aqui um ducto alveolar e aqui um saco alveolar. Né? E aqui um saco alveolar com diferentes alvéolos. Tá? Então, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, que é bem legal para mostrar para você essa continuidade do processo. Então, esse brônquilo terminal, ele vem aqui e forma esse brônquilo respiratório, mas para lá ele vai também. Então, aqui a gente está vendo o que é, a gente não consegue, tem que entender que isso é uma questão tridimensional. Então, seria aqui novamente, é um bronquilo respiratório, sacos alveolares, ductos alveolares, porque são essas porções aqui que parecem mais alongadas, como um ducto, e aqui os alvéolos. Mais do mesmo, então aqui, tá, nós temos uma artéria pulmonar, isso aqui nem é, na verdade, tá como artéria pulmonar, não é uma artéria, é uma veia, tá, tá como uma artéria, é uma veia. Aqui nós temos um bronquilo respiratório, aqui são alvéolos, só que eles são alvéolos e formam um caminho, então a gente chama de ducto, é o ducto alveolar, e aqui nós temos os sacos alveolares, e cada uma dessas pequenas baías que a gente vê aqui é um alvéolo. Cada uma dessas. Que como a gente vê aqui, ó, alvéolo, 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 alvéolo. Cada uma dessas é um alvéolo. Conjunto de alvéolos, saco alveolar. E por último, finalizando nossa aula de hoje, a pleura. O pulmão externamente e toda a parte também da cavidade torácica, ela é recoberta por pleura. É uma membrana serosa, ou seja, nós temos ali um tecido conjuntivo com fibras elásticas, fibras colágenas, recoberto por uma camada de epitélio, que a gente chama aqui de mesotélio, é um mesotélio escamoso, um epitélio simples escamoso, que a gente chama de mesotélio. Quando esse mesotélio ele recobre, né, quando essa pleura recobre o pulmão, a gente chama de pleura visceral. Quando recobre a parede do tórax, a gente chama de pleura parietal. Quando nós temos processos inflamatórios na região, nós podemos ter uma reatividade dessas células mesoteliais. Então, a gente pode ter um acúmulo de líquido na região, fazer coleta desse líquido, verificar no laboratório clínico e no microscópio a gente vê, nós temos células mesoteliais reativas. Opa, nós temos um processo reacional aqui acontecendo, porque essas células estão descamando e elas estão com uma alteração morfológica nelas. Inclusive, nós podemos ter uma neoplasia chamada mesotelioma, que seria uma neoplasia dessas células. E as células ficam bem alteradas, elas são bem feias, tá? E é isto por hoje, pessoal. Muito obrigado por todos, né, que na verdade é uma aula gravada, mas enfim, né, espero que vocês tenham gostado e que qualquer dúvida nós temos as monitorias e se assim não for o suficiente, né, podem procurar também o professor. Um abraço a todos e bons estudos! Fechando gravação e tchau!